Ainda me lembro no meu tempo de menino que o orgulho nordestino era um rio feito mar. O velho Chico, suas águas, nosso encanto, nosso mundo e mais um tanto, nossa vida e lugar. Passou um tempo, o rio entregue a própria sorte, vai lutando contra a morte, desse jeito vai perder. O nosso rio tá secando, tá sofrendo, acorda povo, vem correndo, Chico conta com você. O velho Chico tá sozinho, tá doente, vamos cuidar de quem cuidou da nossa gente. A hora é essa, o Chico pede a sua ajuda. Vem sertanejo que essa história a gente muda. O velho Chico tá sozinho, tá doente, vamos cuidar de quem cuidou da nossa gente. A hora é essa, o Chico pede a sua ajuda. Vem sertanejo que essa história a gente muda. O homem que caminha o solo ressequido e quente da Caatinga pensa que o sertão é um mundo que não tem fim. Para ele, a vida se resume em água, roçado e peixe. Aqui a gente pega uma largurazinha e comendo sempre do rio, mas é bestadinha mesmo. E tinha mais peixe antes? Como é que tá isso, o peixe aqui? E antes tinha muito peixe, mas agora não tá arranjando bem para comer. Bem para comer, não tá arrumando. Cortando a Caatinga, fluem as águas do Rio São Francisco, o velho Chico. Ao velho Chico foi dada a nobre missão de unir povos e principalmente garantir vida ao sertão. O Rio São Francisco é parte integrante da nossa história e da nossa cultura. São mais de 2.700 quilômetros de curso fluvial perene. A sua bacia equivale à extensão de Portugal e Espanha, ou a 7,5% de todo o território nacional. Entretanto, desde há muito, o velho Chico está doente. O rigor do clima, as elevadas variações de vazões, a intensa evaporação, a ação do homem e a carência de planejamento do uso da água, há séculos, vem maltratando o grande rio. Não, a gente aqui planta com a chuva, com o rio, né? Com o molhado do rio e da chuva, somente. E essa plantação ali, cebolinha, essas coisas? É, agora a cebolinha, o canteiro é com o barro. Agora você viu que tá nascendo um monte de abóbora ali? Tá pedindo água, por Tá favor. pedindo água, por favor, mesmo. A degradação ambiental do curso fluvial, das áreas marginais e da bacia, aumenta ano após ano. Somente a revitalização ambiental e social do rio promoverá a redenção econômica da bacia e a melhoria da qualidade de vida do sertanejo. Para tanto, o Ministério do Meio Ambiente, a Agência Nacional de Águas e o Governo do Estado da Bahia desenvolveram o plano piloto de revitalização do São Francisco, com o propósito de devolver vida ao velho Chico, bem assim esperança e futuro à sua gente. O Rio São Francisco está clemente, mas ainda pode ser salvo. Ainda me lembro no meu tempo de menino que o orgulho nordestino era um rio feito mar. O velho Chico, suas águas, nosso encanto, nosso mundo e mais um tanto, nossa vida e lugar. Passou um tempo, o rio entregue a própria sorte, vai lutando contra a morte, desse jeito vai perder. O nosso rio tá secando, tá sofrendo, acorda povo, vem correndo, Chico conta com você. O velho Chico tá sozinho, tá doente, vamos cuidar de quem cuidou da nossa gente. A hora é essa, o Chico pede a sua ajuda. Estamos sobrevoando o reservatório de Sobradinho. Sobradinho é uma das maiores reservas de água doce do país. Cheio, corresponde a 14 vezes o volume da Baía de Guanabara. Sobradinho é responsável por grande parte do suprimento de energia do Nordeste. Acumula água nas cheias, garantindo vazões rio abaixo durante o longo período de estiagem do sertão. Estamos no início das chuvas na bacia. Nesta época, normalmente, o reservatório encontra-se bem abaixo do nível máximo, deixando visíveis os extensos baixios. Nas secas mais prolongadas, as águas só chegam até Pilão Arcado. Quando completo, atinge a cercania de Xique-Xique. Entre Xique-Xique e Barra, concentram-se dunas de até 30 metros de altura, formadas pela ação dos ventos
que levantam a areia depositada nos baixios. As erosões de margens mostram-se mais intensas a partir do baixio de Irecê. Durante as cheias, as margens desnudas do Velho Chico são tragadas pelas águas. Ano após ano, o curso fluvial torna-se mais largo e, consequentemente, mais raso. De novembro a março, milhões de toneladas de solos arenosos são arrastados pela correnteza, formando inúmeros bancos de areia que se movimentam ao sabor das correntes. Neste período, muitas vezes, as águas ultrapassam as barrancas do rio e inundam as planícies marginais. A água barrenta e carregada de nutrientes, o que é ambientalmente salutar, conduz também areias em proporções excessivas. Essa areia obstrui as lagoas marginais, dificulta as captações de água e torna menos viável a navegação fluvial. Entre Botirama e Barra, é comum o rio transportar, nessas ocasiões, mais de 140 mil toneladas diárias de areia. O desflorestamento mostra-se mais avançado nas vizinhanças dos vilarejos marginais, onde os ribeirinhos sobrevivem da pesca e dos roçados de milho, feijão, mandioca, entre outras culturas, e da madeira subtraída da mata ciliar nativa. Lamentavelmente, a supressão da mata ciliar não deve ser vista apenas como ação predatória, mas como recurso de sobrevivência à miséria e à ausência de perspectiva econômica. Entre Pilão Arcado e Botirama, existem cerca de 30 vilarejos, onde habitam mais de 150 mil ribeirinhos, a maioria em condições precárias de vida. Nesses 320 quilômetros, ocorrem mais de 50 trechos de desbarrancamentos intensos e progressivos. A população ribeirinha sofre diretamente com os desbarrancamentos. Enquanto em uma margem os casebres são arrastados pela correnteza, na margem oposta formam-se largas praias, afastando o homem de seu bem maior, a água. Aquele pé de canafista era no meio do lagadiço, era cá dentro das roças. Aquela madeira que Era. estava no meio do rio Era, lá? no seco, era era no no seco. seco. Era no seco. É? Onde que era a margem do rio, quando a senhora era pequena aí? A margem era lá. Lá no meio do rio. Essas quedas de margens provocam o fechamento dos acessos às lagoas marginais e a areia recobre o alimento natural dos peixes. Para os ribeirinhos, os peixes, outrora abundantes, desaparecem ano após ano. Surubins de 40 ou 50 quilos já não são mais encontrados. Por falta de opção, as inúmeras comunidades de pescadores retiram do rio animais ainda em fase de crescimento. A habitação do ribeirinho é a casa de pau a pique. A proliferação de insetos e a destinação inadequada de esgotos e lixo são responsáveis pelas mais diversas moléstias endêmicas da região. Este é o ciclo vicioso que realimenta a miséria e a falta de perspectiva dessa pobre gente. Entretanto, existem ações que podem ser implantadas no curto prazo. Os vilarejos podem dar lugar às agrovilas, socialmente sustentáveis, com habitações construídas em tijolos de solo cimento ou argila, fabricados pelos próprios ribeirinhos. Onde não chegou a eletricidade, pode-se aproveitar a energia solar e eólica para a movimentação de motores e bombas para irrigação, saneamento e outros usos. Para tanto, as margens devem ser contidas e o curso do rio deve ser disciplinado. As populações ribeirinhas serão parte integrante das obras de revitalização, que proporcionarão trabalho e renda ao sertanejo. As obras de contenção de margens e disciplinamento do leito do rio, utilizando espigões, possibilitarão ganhar mais áreas marginais à agricultura familiar e comercial. Estas práticas já são adotadas com sucesso em muitos cursos fluviais europeus e americanos, transformados em vetores de progresso social e econômico. A navegação é particularmente importante para alavancar a socioeconomia da bacia do Rio São Francisco. A experiência internacional mostra o efeito revigorante de uma hidrovia na promoção do desenvolvimento regional sustentável.
Na década de 60, as tradicionais embarcações do Velho Chico foram dando lugar aos comboios fluviais. A baixa declividade do leito e a ausência de maiores empecilhos naturais tornam o Rio São Francisco bastante atrativo à navegação fluvial. Entretanto, a degradação ambiental inviabiliza as condições apropriadas para garantir o transporte hidroviário eficiente e barato. Apesar dos quase 1.500 quilômetros navegáveis entre Pirapora e as cidades de Juazeiro e Petrolina, pouco mais de 70 mil toneladas de carga são deslocadas pelo rio, o que é irrisório, considerando-se a produção do oeste da Bahia e as necessidades do Nordeste setentrional e outras regiões do país. Porém, um número significativo de empresas aguardam o início da revitalização para se fixarem às margens do Velho Chico. Transportarão, no curto prazo, mais de 1 milhão de toneladas de grãos, fertilizantes, combustíveis, álcool e gipsita, entre outras cargas. As obras de revitalização promoverão a redenção ambiental do rio e viabilizarão uma hidrovia segura e atrativa. Os comboios e os terminais intermodais lá se encontram. Esperam apenas pela viabilização física da hidrovia. A navegação fluvial será subproduto da revitalização ambiental. A hidrovia será fator preponderante para a intermodalidade da região Nordeste e fortalecerá as cidades de Petrolina e Juazeiro como os maiores entrepostos comerciais do semiárido. Somente a hidrovia tem condições de revigorar o trecho baiano da ferrovia Centro-Atlântica e tornar atrativa a ferrovia transnordestina. Inicialmente, visando satisfazer a demanda reprimida da via fluvial, a frota atual de embarcações poderá ser orientada por cartas náuticas digitais renovadas periodicamente. No médio prazo, as contenções de margens e os espigões, aliados ao reflorestamento ciliar, reduzirão sensivelmente a formação de bancos de areia e, consequentemente, a estabilidade da rota. Nestas condições, o rio será escavado naturalmente pela ação da correnteza, tornando a navegação fluvial segura e econômica. As atuais dragagens serão minimizadas, vez que, em sua maioria, aliviam os efeitos, mas não combatem as causas. Rapaz, aqui sem a draga, para melhorar, só dragamento para cavar areia para jogar para fora do rio. Porque para render as águas deles aí, só se tivesse mais barragem. Nós não vamos pedir barragem porque a gente é pequeno, não enxerga para essas coisas. E eu dizer, o pessoal ali, os homens grandes, não vai acreditar. O aproveitamento de Sobradinho melhorou sobremaneira a navegação entre a barragem e os polos de Petrolina e Juazeiro. Neste trecho, do lado de Pernambuco, operam os terminais de Petrolina e da I9. Construído pelo governo da Bahia, o terminal hidroviário de Juazeiro encontra-se pouco distante do ramal de acesso à ferrovia Centro-Atlântica. O Porto de Juazeiro, como é chamado, tal como a resignada gente da bacia, encontra-se à espera do transporte mais barato pelo rio. Hoje, a navegação entre Sobradinho e as cidades de Juazeiro e Petrolina é realizada com inúmeras dificuldades. Em muitos pontos, os comboios manobram entre pedrais, em espaços restritos, delimitados por boias de sinalização náutica. O leito é rochoso e escavado pelas águas. Perduram, entretanto, formações rochosas aflorantes de maior dureza, que impedem o tráfego seguro de comboios maiores. Nesse trecho, deve ser assegurado um canal de navegação de 100 metros de largura e curvaturas mais suaves. Para tanto, aproximadamente 80 mil metros cúbicos de rocha deverão ser derrocados e seus fragmentos arrastados para as laterais do canal. A eliminação destas formações rochosas será executada de forma controlada, obedecendo todos os requisitos de preservação ambiental. Estas obras permitirão um tráfego de comboios de 4.600 toneladas, operando no calado de 1,5 metro. No médio prazo, será viabilizada a operação de comboios de até 12 mil toneladas de capacidade.
O desnível de 32,5 metros de Sobradinho é vencido por uma eclusa para mais de 12 milhões de toneladas anuais. Nesta obra, foram investidos cerca de 80 milhões de dólares, que deverão ser resgatados pela navegação de maior porte. Passou um tempo, o rio entregue a própria sorte, vai lutando contra a morte, desse jeito vai perder. O nosso rio tá secando, tá sofrendo, acorda povo, vem correndo, Chico conta com você. O velho Chico tá sozinho, tá doente. Há mais de 25 anos, teve início o cultivo de frutas na região de Petrolina e Juazeiro. Hoje, somente nessa região, são mais de 135 mil hectares irrigados. Em todo o vale, cerca de 350 mil hectares estão ocupados pela fruticultura irrigada. A irrigação da Caatinga promove substanciais alterações na paisagem e na economia regional. A água e o sol geram contrastes entre o solo ressequido e cinzento e as áreas verdes e férteis. Destacam-se 18 mil hectares de cana-de-açúcar cultivados pela Agrovale, principal indústria sucro-alcooleira da Bahia. São muitos os perímetros irrigados por iniciativa da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e empreendedores privados. No Baixio de Irecê, a Codevasf investe na irrigação. Serão mais de 50 mil hectares irrigados, consumindo 50 metros cúbicos de água por segundo. O canal principal se estende em mais de 70 quilômetros. Esses representam projetos de sucesso, que converteram agricultores embrionários em microempresários do agronegócio. Todos os projetos geram empregos, renda e qualidade de vida para o sertanejo. Na piscicultura, cresce o uso de novas tecnologias, dentre elas tanques-rede, como se verifica em Paulo Afonso, Sobradinho e demais reservatórios. Em Barra, próximo ao encontro das águas do Rio Grande e São Francisco, prospera o projeto Brejos da Barra, incorporando fruticultura, horticultura e piscicultura. Em Brejos da Barra, casas de pau a pique deram lugar a casas de alvenaria. Enquanto as mulheres manejam as hortas, os homens cuidam da engorda de peixes e da fábrica de filetagem. Parte da produção já é exportada para os maiores centros de consumo do país. Programas de educação e saúde alavancaram resultados imediatos na renda e na produtividade do sertanejo. Ao subir pelo Rio Grande, principal tributário baiano do São Francisco, adentra-se aos cerrados. Além das serras de Estreito e Boqueirão, a paisagem muda de aspecto, torna-se mais verde e mais densa. São os cerrados da Bahia. O Rio Grande tem traçado regular e águas límpidas. Suas margens mostram-se firmes e bem providas de mata ciliar. O encontro do Rio Grande e do Rio Verde propicia uma paisagem de rara beleza natural e ecologicamente bem preservada. Os cerrados da Bahia sediam um dos principais polos agrícolas do país, onde são produzidos soja, milho, feijão, algodão, café, frutas e outras culturas. A produção de soja ultrapassa 3.200 quilos por hectare e a do café 3 vezes a média nacional. A Associação dos Irrigantes do Oeste da Bahia projeta para 2004 uma safra superior a 5 milhões de toneladas de grãos. A Cargill e a Bunge mantêm unidades moageiras na região, consumindo mais de 1,5 milhão de toneladas anuais de oleaginosas. São hoje mais de 65 mil hectares irrigados com as águas da bacia do Rio Grande e do aquífero Urucuia. Em 10 anos, serão 150 mil hectares. A expansão do Cerrado da Bahia depende ainda de melhores opções de transporte. Atualmente, a produção é escoada por rodovias para as mais distantes áreas de consumo do país e para a exportação pelo Porto de Ilhéus. A região carece de um sistema intermodal de transportes que venha a utilizar de forma intensa e correta a hidrovia do São Francisco e a ferrovia Centro-Atlântica. Na bacia do Rio São Francisco encontra-se a parte do sertão que deu certo. A água utilizada de forma ampla e responsável
será o principal recurso para alavancar a prosperidade e a qualidade de vida ao sertão. Para tanto, a revitalização ambiental do Rio São Francisco é mais do que compulsória, é um direito do povo dessa região. É o meio mais eficaz de promover o progresso e de resgatar do subdesenvolvimento milhões de brasileiros que habitam aquela vasta região do semiárido. Se nada for feito, a Bacia do São Francisco continuará a sofrer grave e irreversível processo de degradação física, social e econômica. O plano piloto de revitalização do São Francisco tem grande alcance e prova que a maioria desses problemas tem solução. É chegada a hora da ação. É chegada a hora de garantir águas para novos sertões. O velho Chico tá sozinho, tá doente. Vamos cuidar de quem cuidou da nossa gente.